Meus irmãos, primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia. Capaz, é um prazer enorme vir aqui conhecer a casa, conhecer tantas pessoas, né? Rever os trabalhadores, os colegas de ideal. Eu sempre me lembro de uma passagem de Jesus, quando ele diz que se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí com eles também estarei. É claro que se uma pessoa estiver sozinha pensando em Jesus, orando para Jesus, Jesus vai estar com ele também. Mas ele disse duas ou mais pessoas exatamente para estimular a questão da confraternização. Nós, seres humanos, fomos feitos para vivermos juntos, em conjunto, para um ajudar o outro, através das suas qualidades e seus defeitos, a evoluir, a melhorar os seus problemas, a viver cada vez em paz. Aqui, por exemplo, a gente podia cada um ficar na sua casa, estudando por conta própria. Mas aqui no centro é melhor porque a gente debate, a gente troca ideias, a gente vê um ou outro, ajuda um ou outro, rever. Então, quer dizer, é todo esse ambiente que propicia todo mundo. Né? Então, novamente falando, muito obrigado pelo convite da palestra, é um prazer enorme vir aqui na casa, conhecer a casa. E como a senhora disse, então, hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar, que é um tema muito importante e que todos nós devemos fazer nas nossas casas. Não importa qual a religião, não importa onde a pessoa mora, não importa a idade da pessoa, não importa nada. O que importa é nós fazermos o culto do Evangelho no lar. Então, só para fazer uma pequena introdução, o culto no lar ele foi criado exatamente por Jesus. Nosso mestre Jesus há 2000 anos atrás. Quando certa vez ele estava conversando com o seu discípulo, Simão Pedro, e ele então chegou para Simão e disse assim: Simão, quando um pescador ele quer os melhores peixes para vender, o que ele faz? E Simão disse para ele: senhor, ele vai até o mercado e compra os melhores peixes. E um marceneiro, quando quer construir um móvel, onde é que ele compra a madeira que ele necessita? Que tipo de madeira ele compra? E Simão novamente disse: senhor, ele vai até a marcenaria, até o mercado, e compra a madeira de melhor qualidade. E Jesus então disse para ele: então, Simão, na nossa vida, nós sempre temos uma escolha. Sempre temos escolha. Nós sempre podemos escolher entre o bem e o mal, entre o pior e o melhor. Então, na nossa vida, nós sempre temos que escolher aquilo que é bom, aquilo que é caridoso, aquilo que vai ser útil, não só para nós, mas para as outras pessoas também. Aquilo que vai ajudar na evolução das pessoas, na evolução do planeta. E o Evangelho, ele faz parte dessa evolução. Quando nós escolhemos vivenciar o Evangelho de Jesus, nós então vamos estar sempre escolhendo o bem, esse lado bom que Jesus deu nessa história. Então, em determinado momento, Jesus pegou das Escrituras Sagradas, fez uma prece introdutória, leu um texto das Escrituras, fez alguns comentários e depois fez uma prece de encerramento. Algo muito simples mesmo, como sempre foi a vida de Jesus. Então, quer dizer, ali estava instaurado o primeiro culto do Evangelho no lar que se tem em história. Lembrando sempre, que nós vamos explicar mais daqui a pouco, o culto do Evangelho, ele não é privilégio do Espiritismo, tá? Todas as religiões podem e devem praticar o culto do Evangelho no lar. Claro, cada um de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a sua religião, de acordo com os livros da sua religião, mas ele não é uma exclusividade do Espiritismo. Tanto é que Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos trazer o Evangelho, ele veio nos trazer o Espiritismo. Jesus veio dar prosseguimento ao trabalho de Moisés e de tantos outros missionários que vieram aos poucos trazer a palavra do Senhor à face da Terra. Moisés, quando veio à Terra, ele veio trazer a ideia de Deus único, que naquela época existia a crença em muitos deuses. E depois veio Jesus, não só trazer a ideia de Deus único, mas também trazer a ideia de Deus amor, de Deus perdão, de Deus caridade, que nós temos que nos amar. Então o tempo foi passando e cada missionário do seu tempo foi melhorando, digamos assim, a mensagem, ou seja, trazendo mais informações para nós. E o Espiritismo agora, 150 anos atrás, vendo, além de confirmar tudo o que Jesus falava, veio agora nos mostrar toda essa verdade que existe no mundo espiritual. A vida dos espíritos, o relacionamento dos espíritos com a vida aqui carnal. Então, quer dizer, tudo na humanidade segue uma linha de progresso, bem lenta, porque é assim que Deus nos instituiu. E cabe a nós, cada um a seu tempo, procurar fazer parte desse progresso, ou seja, ajudar a Jesus a que o progresso na Terra possa existir. Se Jesus, há 2000 anos atrás, imagine se ele falasse sobre perispírito, sobre tudo aquilo que o Espiritismo fala hoje, criogenia de seres humanos, ectoplasma, todas essas coisas, as pessoas iam entender? Não iam, né?
Naquela época, a maioria das pessoas era analfabeta, era uma população muito reduzida no planeta, poucos milhões de pessoas. Então, quer dizer, a sua doutrina ninguém iria entender nada e ela iria acabar por acabar. Então, quer dizer, Jesus, como era muito sábio, ele falou de uma forma simples, porque tem um ditado que diz que é muito fácil falar difícil, só que é muito mais difícil você falar fácil. Eu mesmo podia decorar um monte de palavras difíceis, chegar aqui e falar para vocês, mas ninguém iria entender nada. Eu também não ia entender nada, porque essas coisas a gente fala e esquece. E as pessoas iam para casa cheias de dúvidas. Mas desse jeito não, Jesus falava de uma forma simples e todos entendiam e a sua mensagem era passada adiante. Então a nossa missão hoje em dia como espíritas é a mesma coisa. Nós temos que procurar entender a doutrina, estudá-la, praticá-la e passar à frente também de uma forma tão simples quanto. Então, voltando aqui, o culto do Evangelho no Lar, ele nos traz vários benefícios, não só para as pessoas que estão fazendo o culto, mas também para toda a comunidade que está em volta. Porque quando a pessoa faz o culto no lar, primeiro, os bons espíritos eles se aproximam. Os bons espíritos eles se aproximam sempre das pessoas que estão com bons pensamentos, que estão fazendo bem, que estão fazendo caridade, que estão em lugares tranquilos, em paz, procurando ajudar a todos. Os bons espíritos, claro, como eles fazem trabalhos sérios, totalmente voltados para o bem, eles se aproximam dos lugares das pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Toda a residência se torna mais iluminada, espiritualmente falando. Claro, como os bons espíritos estão ali presentes e as próprias pessoas estão com pensamentos voltados para o bem também, então todos aqueles fluidos benéficos que são emanados dos espíritos e de nós também vão iluminar espiritualmente o ambiente. E esses fluidos fazem com que a gente se sinta muito melhor. Toda a rua é beneficiada, não só a casa que está sendo feito o culto é beneficiada, mas toda a rua é beneficiada também. Se a pessoa estiver num prédio, todo aquele prédio vai ser beneficiado também, e não só o local ali. E a nossa saúde também melhora, a nossa saúde física, porque inclusive a ciência já comprovou que quando uma pessoa tem bons pensamentos, procura estar sempre em paz, sempre bem, sempre feliz, isso faz um bem muito grande para o seu corpo. O nosso sistema imunológico melhora, todas as substâncias que tem no nosso corpo, elas funcionam de uma forma melhor, nossos órgãos. Agora, quando uma pessoa está sempre com raiva, sempre com mágoas, com rancor, a pessoa está sempre brigando com todo mundo, o seu corpo ele fica de uma forma totalmente diferente. O sistema imunológico abaixa mais, toda essa substância que compõe seu corpo, elas ficam alteradas. Inclusive, os cientistas certa vez fizeram uma experiência e colocaram 2 grupos de pessoas para ver filmes. Só que um grupo, eles colocaram para ver filmes de Madre Teresa de Calcutá, filmes como Charlie Chaplin, documentários, coisas totalmente voltadas para o bem. E um outro grupo colocaram para ver filmes de violência, de guerra, filmes de sexualidade explícita, toda essa parte mais vulgar assim. E eles fizeram exames de saúde antes e depois nos 2 grupos que acabaram o filme. E qual foi o resultado? O primeiro grupo que viu os filmes bons, eles estavam com um corpo totalmente normal. Estavam com um sistema imunológico, todos os exames totalmente normal. E o outro grupo que viu esses filmes mais violentos, estava com o sistema imunológico mais baixo, estava com alteração de várias substâncias, como hemácia, como plaquetas, várias substâncias do corpo estavam totalmente alteradas. Então, a gente não pode ter boa, não é aconselhável, não. Não é aconselhável. Se a pessoa gostar muito e quiser ver, mas assim, é questão de escolha da pessoa. Porque assim, tudo aquilo que envolve violência, envolve guerra, envolve ódio entre as pessoas, mesmo estando na televisão, a gente fica com o pensamento voltado para aquilo ali. Então, na nossa mente, é como se aquilo estivesse acontecendo dentro da gente. Então, por isso que não é aconselhável. Então, aqui questão de gosto é gosto. Se a pessoa quiser muito ver, só ver. Mas se o ideal mesmo é a gente não ver. Pois é. Porque a gente pede tanto a Deus, né, para trazer paz para nossa casa, para a gente mora. E às vezes as pessoas ficam trazendo aquela violência para dentro de casa. Então não é o ideal. Então, vamos lá. Para tornar o nosso estudo mais dinâmico, eu trouxe aqui
aqui algumas perguntas e eu mesmo vou fazer alguns comentários em cima dessas perguntas. São situações que acontecem durante o culto. Porque o que acontece? Toda pessoa que entra para a doutrina espírita lê meia dúzia de livros e acha que já sabe tudo de espiritismo. E todo mundo acontece isso, né? Todo mundo que vira espírita acha que já sabe tudo sobre espiritismo. Só que tem um ditado que diz que quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Um filósofo, acho que Sócrates, diz isso. Ou seja, quanto mais você estuda, mais você vê que existe uma quantidade enorme de informações e você não sabe nada mesmo do que você está estudando. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando, debatendo, lendo, pesquisando, cada vez mais a fundo. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos que servem para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Porque o culto no lar, ele é algo muito simples de se fazer. A pessoa se reúne na sua casa, estabelece um dia da semana, naquele mesmo horário, e dentre 20 ou 30 minutos, a pessoa faz uma prece inicial, faz a leitura de um livro, faz alguns comentários, depois se quiser ler alguma mensagem, depois faz uma prece final. É um ambiente bem tranquilo. Mas podem acontecer várias situações que a gente tem que estar preparado para saber agir nessas situações. Então, se alguém quiser falar qualquer coisa, fazer qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a pessoa pode ficar tranquila, tá? Mas pode ser só casal, por exemplo, para fazer? Pode sim, pode ser uma pessoa só. Vou fazer um comentário aqui também. Uma vez só na semana. Pode ser uma vez só na semana ou pode ser mais. Pode ser 2 vezes, pode ser mais vezes. Tem que ser no caso assim, mas eu estou usando no domingo, tem que ser todo domingo ou não? O ideal é que a pessoa mantenha sempre aquele dia. Por quê? Porque os espíritos, eles fazem também um culto pra gente. Só que eles têm os horários deles, os trabalhos deles, os compromissos deles. Tem um dia certo e um horário certo. É o ideal. Mas isso varia muito da pessoa também. Às vezes, por exemplo, a pessoa trabalha com plantão no hospital. Aí tem pessoas que fazem um dia na segunda-feira, na outra semana faz na terça-feira, fica intercalando. Quer dizer, a pessoa tem que manter sempre aquele padrão. Não pode assim, essa semana eu vou fazer na segunda, 8 horas da noite, quando que vem eu faço quinta, 10 horas da manhã, na outra semana eu faço domingo de tarde. Quer dizer, a pessoa faz de qualquer jeito. Eu queria fazer, mas eu tenho dúvida com relação exatamente a isso. Quando eu viajo, eu não tenho problema em fazer. Não tem problema não. A gente tem que ter aquele compromisso, aquela disciplina. Mas, assim, ela pode fazer aonde ela estiver. também. Eu faço uma coisa assim de leio, eu assunto, eu leio todo dia com os antepassados. Eu leio todos os dias no mesmo horário. Aí quando eu viajo, eu converso com eles, quando eu viajar, eu não faço. Aí eu queria saber se não seria a mesma coisa. Se eu viajando aqui no hotel, eu posso. Você pode fazer no hotel, né, Flávia? Pode sim. Mas se tiver pessoas, eu digo assim, colega, assim, não tem nada a ver. Você pode fazer oração só, né? Estou se me metendo na tua palestra. Não, então assim. É porque quando eu trabalhava acontecia muito isso, de eu estar de plantão também e não poder fazer, né? Mas você pode fazer aonde você estiver, está dentro do ônibus viajando, dentro do avião, aí você faz uma prece, né? Dirige, faz aquele pensamento, lê um livrinho, né? Entendeu? Onde não precisa reunir o pessoal no hotel e vamos fazer o culto, que aí o pessoal lá, sai pra lá, essa mulher tá maluca. Não, até mesmo no quarto do colega, assim, não tem nada a ver não. Não, não tem problema não. É porque os espíritos, eles vão aonde Eu tiver só que não ir. comecei a fazer por causa disso, que geralmente eu viajo, Pode fazer. porque saber, Os espíritos, eles só se você vai viajar pro Japão, por exemplo, aí fica junto. O importante é sempre manter um ambiente bom, de paz para a nossa mente também. Isso é o que é importante para eles. O lugar não importa. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta: qual é a maneira certa de falar? Culto do Evangelho do Lar, reunião do Evangelho do Lar? Isso aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque assim, a gente costuma falar culto do Evangelho do Lar. Só que no Espiritismo a gente costuma falar reunião doutrinária, reunião pública. Nossos irmãos evangélicos, eles falam culto, os católicos falam missa, cada um faz de uma forma diferente. Aí uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas vocês não fazem culto, mas fazem culto no lar? Que história é essa? Então quer dizer, no fundo, isso é apenas uma questão de palavras, tá? De nomenclatura. A pessoa pode falar reunião, pode falar culto, pode falar grupo, pode falar encontro, pode falar de onde é ela fazer aquela reunião. Essa questão de palavras, elas são importantes para a gente poder definir bem as coisas, saber separar as religiões, os trabalhos que existem.
Imagine, por exemplo, se vai abrir uma igreja católica liberta e a pessoa coloca assim, a Igreja Católica Allan Kardec, entendeu? Centro Espírita de Nossa Senhora de Jesus, aí dentro tem tudo misturado com catolicismo. Quer dizer, as pessoas vão misturar tudo, não vão entender. Então não é que uma religião seja melhor do que a outra, seja mais importante do que a outra. Mas todas as religiões têm as suas diretrizes, a sua organização, o seu modo de estudo. Então, quer dizer, e as palavras elas são importantes justamente para que possa haver, não essa separação, mas esse entendimento melhor. Por que Allan Kardec, quando surgiu o Espiritismo, ele codificou, por que ele criou a palavra Espiritismo? A palavra Espiritismo não existia, ele criou essa palavra. Porque ele pensou em usar outras palavras como espiritualismo, doutrina filosófica, doutrina espiritualista. Só que essas palavras já existiam, já tinham outro significado. É igual manga, né? Tem manga de fruta e manga de camisa. Tem cabeça de cabeça mesmo e tem cabeça que é o líder de uma equipe. Quer dizer, tem palavras que têm várias definições. E se aquela doutrina nova tivesse uma palavra que já existisse, tivesse outro significado, ia causar uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Então, o que acontece? Ele resolveu, para ideias novas, ele mesmo disse, é necessário usar termos novos. Por isso que criamos a palavra espiritismo. E todos os adeptos dessa nova doutrina são chamados de espíritas, ou espiritistas. Então, quer dizer, é importante que nós entendamos isso. Mas não que seja aquela coisa rígida do tipo, eu não vou fazer o culto do evangelho no lar. Eu vou fazer a reunião evangélica no lar. É a mesma coisa. Mas se a pessoa, como ela quer falar, não tem problema. Bom, a segunda questão nós já falamos também. O culto no lar é uma prática espírita ou de outras religiões também? É uma prática de todas as religiões. Agora, é claro, cada religião ela vai se adequar de acordo com o seu entendimento, os seus costumes, os seus hábitos, as suas tradições, de acordo com a sua religião. Nós usamos geralmente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas os católicos usam a Bíblia, os evangélicos também. Nossos irmãos muçulmanos usam o Alcorão, o Bhagavad Gita. Quer dizer, cada um usa o livro de acordo com a sua religião, de acordo com o seu entendimento. O importante é fazer o culto, tá? A pessoa vai usar tal livro, pode chamar do jeito que quiser, mas o importante é a gente fazer o culto. Tá? Uma outra questão, pode-se fazer em mais de um dia da semana? Foi o que você perguntou, né? Pode-se fazer em mais de um dia da semana? Pode. Não somente em um dia da semana, mas em todos os dias, se quiser. O importante é como aquilo que a gente estava falando, é você seguir uma disciplina. Se você quer fazer toda semana, segunda-feira, 10 horas da noite, então faça nesse horário. Se a pessoa quer fazer toda terça-feira de manhã, faça nesse horário. Se a pessoa quer fazer, digamos, toda terça e toda sexta, um dia à noite, outro dia de manhã, não tem problema nenhum. Chico Xavier, por exemplo, ele fazia quase todos os dias na sua casa. A pessoa que ia visitar na casa dele, ele convidava a pessoa para sentar na mesa, para ler um texto do Evangelho, fazer uma oração. Aí sim, depois, ele viu o que a pessoa veio procurar. Agora, Chico é uma pessoa bem espiritualizada, né? Então, quer dizer, o importante, a palavra-chave, é sempre a questão da disciplina. Se a pessoa quer fazer, pode fazer quantos dias quiser, mas faça sempre naquele horário, naquele dia. É claro que a nossa vida, como é muito corrida, ela pode sofrer alterações. Às vezes a pessoa chegou tarde em casa por causa do trânsito, por causa do problema que teve. Às vezes não pôde fazer 10 horas e teve que fazer um pouco mais tarde. Ou então a pessoa, digamos nesse caso, a pessoa trabalha por plantão. Aí uma semana não pode aquele dia, mas pode no outro. A pessoa se organiza. Ou no caso de viajar também, a pessoa está tranquila em casa, então vai fazendo. Vai ter que sair, vai ter que fazer uma viagem, qualquer outra coisa. A pessoa se organiza e faz, não tem problema nenhum. Porque a gente pode fazer de qualquer jeito. Qualquer dia, faz de qualquer horário, de qualquer jeito, do jeito que quiser. Então, não é o ideal, porque mesmo por causa disso, os espíritos, eles sempre estão conosco fazendo os trabalhos também. E eles têm os seus horários, seus compromissos. Aqui no Centro Espírita, por exemplo, vários espíritos vêm para cá na hora da reunião e ficam fazendo os mais variados trabalhos que tem para fazer. Mas quando acaba todos os trabalhos daqui, eles não vão para a sua casa ficar descansando, eles vão fazer outros trabalhos, eles não precisam disso também, eles vão para outros trabalhos em outros locais. Então é por isso que é tão importante a gente ter os nossos horários. E não também, a pessoa não precisa ficar preocupada em ser aquela coisa do tipo, eu faço culto de 9 até 9h30. Então 9h30 exato eu tenho que fazer o culto. Porque às vezes acontece a pessoa pegar um trânsito, passar mal, ter algum problema para resolver, algum impedimento, às vezes tem que começar um pouco mais tarde, ou um pouquinho antes. E
importante é ter sempre a questão da disciplina. Vamos fazer naquele dia, naquele horário, então vamos fazer naquele dia, naquele horário. Mas pode ser sentado no sofá, na cadeira, ou tem que ser na mesa? Tem que ser num local que seja assim, um local meio neutro. Queria até fazer outra pergunta sobre isso também. Tem que ser um local meio neutro. Porque o que acontece? A gente pode fazer o culto no lugar que nós desejamos, mas tem que ser um lugar que seja bem reservado para aquilo dali. Por exemplo, você vai fazer o culto no quarto do seu filho, e no quarto do seu filho tem vários posters na parede, um de filme de violência, outro de não sei o quê. Quer dizer, aquilo tira a nossa atenção. Então o ideal é que seja um lugar bem neutro mesmo, como a copa da casa ou a da varanda. Então a pessoa senta naquele local, em silêncio. Isso aqui é bom. Se aparecer uma visita na hora que vai começar o culto, o que a gente faz? Convida a pessoa para fazer o culto, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha, principalmente se for uma pessoa de outra religião, e acaba não fazendo o culto. Mas é o contrário, a gente deve convidá-la, não obrigar a pessoa a fazer o culto para a gente. E a gente fala de uma forma fraternal com a pessoa. Olha, fulano, nós toda semana nós fazemos uma reunião na nossa casa, nós lemos o Evangelho por cerca de 20 a 30 minutos, fazemos uma oração para manter a paz aqui no ambiente, a paz da nossa família. Você não gostaria de participar conosco? É claro que a pessoa vai participar, né? Agora, se você chegar e falar assim, olha só, vamos fazer um culto espírita aqui, não quer fazer com a gente não, a pessoa vai olhar e vai pensar o quê? Vai ter corporação, vai ter espírito, então, quer dizer, tudo é a forma como se falar. Tudo é a forma que a gente convida a pessoa. Eu mesmo já cansei de ir em igreja católica, igreja evangélica, às vezes um colega meu me chama para conhecer, eu vou com muito prazer. Claro que eu não vou passar a frequentar, porque a religião que eu tenho para a minha vida é o espiritismo. Mas a gente não precisa achar que as outras religiões, que existe essa guerra entre religiões, esse preconceito, todas as religiões são ótimas, são maravilhosas. O problema são os religiosos, né? O problema não é a religião, o problema são os religiosos. Se todo mundo seguisse corretamente a sua religião, que maravilha que seria o mundo que vivemos, né? Então vamos lá. É necessário manter um bom ambiente antes e depois do culto. Por que eu estou falando isso? Manter um ambiente antes e depois do culto. Porque durante o culto nós fazemos aquele ambiente de paz, de oração, a gente fica conversando, fica pensando em Jesus. Mas o que nós fazemos antes do culto e depois do culto? Às vezes antes do culto nós estamos vendo um filme na televisão, um filme de guerra, de ação, um filme bem pesado mesmo. E acontece muito, por exemplo, às vezes o culto é 9 horas da noite. Aí você está vendo aquele filme, está lá 8 horas, 8h30. Aí começa a olhar no relógio. Daqui a pouco olha assim, falta 15 minutos. Aí falta 10, falta 5. Aí começa a contar minutos, falta 2. Quando dá a hora, você dá a pausa e vai lá fazer o culto. Mas como é que está atualmente? Pensamento totalmente voltado para a violência, para a guerra, para a destruição. E durante o culto a gente vai ficar pensando em Jesus, em paz? Claro que não. Durante o culto a pessoa vai ficar pensando no filme. A ciência comprovou também que o nosso cérebro, ele armazena e se lembra muito melhor tudo aquilo que envolve imagem, envolve música, envolve ação. Já viram quando vai no cinema e a pessoa vê um filme de ação, desse de heróis, qualquer coisa assim? A gente se lembra quase do filme todo, né? Agora, se você assistir uma palestra, você vai se lembrar de tudo que o palestrante falou? Não vai. A gente se lembra do ensinamento principal e de algumas passagens. Agora, tudo que o palestrante falou, a gente não se lembra. Agora, quando você envolve vídeo, envolve som, imagem, envolve coisas assim, a gente se lembra muito melhor. Se eu passar aqui no data show, uma imagem, um vídeo, algum acontecimento, garanto que todos vocês vão se lembrar do vídeo todo. Mas por que isso? Porque o nosso cérebro está programado assim. A gente se lembra melhor. Então, nesse momento aqui no culto do lar, é a mesma coisa. Se a pessoa antes do culto ficar vendo esse tipo de filme, ou em alguma situação do tipo, foi num show, está na rua com os amigos fazendo bagunça, sei lá o que for, claro que não é o ideal fazer isso, não é certo fazer isso. Mas principalmente no dia do culto, a gente tem que manter aquele clima de paz dentro de nós. O ideal é ter esse clima de paz todos os dias, né? Mas se pelo menos naquele dia a pessoa puder manter assim, melhor vai ser. E depois do culto é a mesma coisa, tá? A gente tem que manter
todo esse clima também. Não adianta, acabou de fazer o culto, a pessoa sai, vai, volta lá, solta o pause, sai correndo, tá ligado? Então não é o certo. Vamos manter aquele tempo. Meio tenso. Tá sujo, né? Ficar pulsando. Isso acontece muito, até no folhetinho que eu trouxe aqui, que a gente vai distribuir depois. Porque assim, quando a gente abre um livro para ler, aquela mensagem é sempre de acordo com a gente, né? Isso não é para caso. É que os espíritos, eles sabem da nossa necessidade, eles sempre abrem uma página que seja de acordo com o que está passando com a gente no momento. Então, às vezes, cai uma página que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. E às vezes a gente fala, aí, ó, essa página aqui foi para você, ó, foi para o outro. Viu, você está fazendo isso, ó, os espíritos acabaram de dizer. Mas nunca é para a gente, né? A página nunca é para mim, é sempre para os outros. Mas no culto, é sempre bom a gente sempre evitar esse tipo de coisa mesmo. A gente sentar ali, fazer uma oração, fazer alguns comentários, mas de uma forma neutra. Não falar de um, falar de outro, sempre falar de uma forma neutra mesmo. Se a pessoa tiver algum problema, ela pode falar, os outros tentar ajudar, mas evitar aqueles debates polêmicos, aquelas discussões, né? Porque senão vai acabar desvirtualizando todo o ambiente. Vamos pegar. Pode-se fazer a reunião sozinho? Pode, não tem problema não. O ideal é que todos da casa participem. Mas se um não quer participar, o outro não quer participar, ninguém quer participar, só um quer fazer a reunião, então ela pode e deve fazer o culto. Porque com o passar do tempo, os outros integrantes da casa vão vendo que é algo simples, que é algo de oração, algo para manter em paz. Então eles vão acabar participando também do culto. Cedo ou tarde, vão acabar participando também. Mas essa oração, mesmo sozinha, falando algo, mesmo assim, ou só em pensamento? Tanto faz, não tem problema não. A pessoa tanto pode fazer em pensamento quanto falar algo também. Mas o importante é a gente nunca obrigar a pessoa a fazer o culto. A gente convida, até sempre convidando. Mas se as outras pessoas não querem participar, então paciência, que está perdendo é eles, né? Mas mesmo assim eles vão ser beneficiados também. Lembra que nós falamos? Tudo amor é beneficiado, tudo prédio é beneficiado. E as pessoas da casa vão ser beneficiadas também. Mas seriam mais beneficiadas se elas participassem daquela reunião ali, né? Acho que no passar do tempo elas acabam cedendo também. Valdo Franco conta a história que ele, no início, ninguém da família dele queria fazer um culto com ele. Ele fazia sozinho. Até que uma vez a mãe dele passou por muitos problemas na vida, ela chegou perto de Valdo e começou a conversar com ele sobre Deus, sobre espiritualidade. Ele foi ensinando, foi explicando e ela sentou para fazer o culto com ele. E daquele dia em diante, não só ela, mas como todos os seus irmãos, eles passaram a fazer o culto. Então a gente não precisa obrigar a pessoa, a gente não precisa ficar com raiva, nada disso. Basta que uma pessoa tome uma atitude e se ninguém quiser fazer, ela faça sozinha mesmo. Nem que ela fique fazendo 1 ano, 10 anos sozinha, mas ela faça. É importante. Pode ficar na escola, o ideal é que as pessoas estejam em casa. Mas se não tiver por algum problema, a pessoa vai ser beneficiada também. Porque o que acontece? Quando a gente está orando para a pessoa, não importa onde a pessoa esteja, ela vai ser beneficiada também. A oração, ela rompe barreira, né? A gente pode até orar para uma pessoa que esteja em outro planeta, que ela vai sofrer aquela influência nos nossos pensamentos. Então, o ideal é que as pessoas estejam em casa, mas se a pessoa não tiver por algum motivo, às vezes não conseguiu chegar a tempo do trabalho, teve algum contratempo, a pessoa não quer participar da reunião. Não, mas não necessariamente. No caso, a pessoa quer. Não vai participar. Mas não está, é necessário que todos dentro da casa estejam presentes quando está fazendo a Não, oração. necessário não é não. Mas o importante é que a gente sempre pense nele nos nossos pensamentos, nas orações.
eles vão ser beneficiados também. O ideal é que todos participem, né? Mas, quando eles querem participar, nós temos que ser caridosos também, sermos fraternos e sempre pensar nas outras pessoas. Na oração, procurar no dia a dia manter aquela paz, aquele bom ambiente. Isso vai ajudar. Qual deve ser o tempo de duração do culto? A Federação Espírita Brasileira, os Centros Espíritas da Conselho, vai fazer sempre entre 20 a 30 minutos. Por quê? Porque mais do que isso, como a gente tem uma vida muito corrida, muito estresse, muito trabalho, uma vida bem corrida, né, hoje em dia, principalmente quem mora na cidade, então se você ficar 1 hora, 2 horas, 1 minuto, 3 horas, vai ficar muito cansativo. E começa a dar o sono, a pessoa geralmente faz à noite por causa do trabalho. Então a gente aconselha a fazer sempre de 20 a 30 minutos. Se a pessoa quiser fazer mais tempo, não tem problema algum. Pode fazer tranquilamente. Se a pessoa quiser fazer 1 hora, 2 horas, pode fazer, os espíritos vão estar com ela. O importante é a questão da disciplina. Se a pessoa quer fazer sempre 1 hora, então ela faça sempre 1 hora. A questão é que às vezes a pessoa quer fazer um curso de 2 minutos, chega ali rápido, senta, faz uma pressa, lê a mensagem correndo e sai dali correndo. Principalmente se estiver vendo um filme, né? A pessoa quer logo fugir daquilo dali para... Eu já participei de cultos que aconteceu exatamente isso aí na casa de outras pessoas. A pessoa está vendo o filme antes e durante o culto a pessoa olha no relógio para ver se já está acabando. Quer dizer, a pessoa está com o pensamento voltado para outro lugar. Então a pessoa tem que ficar sempre com o pensamento naquele ambiente, que é o É obrigatório colocar a água para ser frutificada? Obrigatório não é, não. Mas se a pessoa quiser colocar, vai ser muito bem-vinda também. Porque o que acontece com a água frutificada? A água, a estrutura química dela, ela se modela de acordo com o ambiente que ela está, de acordo com as vibrações de pensamento que ela está também. Então a ciência já nos demonstrou também, quando eu digo ciência não é espiritismo também é ciência, tá? A ciência de uma forma geral. A ciência já nos demonstrou que a água, por exemplo, quando a água é frutificada aqui no centro, a estrutura química dela, ela começa a ficar com formas como se fossem de cristais. Forma muito bonita mesmo, tipo flocos de neve. A estrutura da água, ela vai se modificando. E se você beber aquela água ou usar um curativo, machucado, ela traz um benefício muito grande para o nosso corpo. Porque o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então, se você ingerir uma água desse tipo, ela vai estar beneficiando o teu corpo. Agora, pense no seguinte, uma pessoa que está com o pensamento voltado sempre para o bem, se ela tem essa capacidade para mudar a estrutura da água, no caso a água purificada, como o nosso corpo ele é formado por água também, ela não vai estar mudando a estrutura da água do nosso corpo também. Vai. Por isso que naquele exemplo que nós falamos no início, a pessoa que está sempre em paz, tendo bons pensamentos, ela vai estar se beneficiando totalmente do seu corpo. Agora o contrário também acontece. Se uma pessoa está sempre com pensamentos ruins, de violência, de mágoa, de rancor, a água, ao invés de assumir essa forma benéfica de cristais e outras formas, ela tem ela fica meio sem forma, uma forma meio amorfa, não sei nem dizer a palavra. E ela traz malefícios para o nosso corpo. Então, quer dizer, tudo na natureza, ela vai se modificando de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o padrão vibratório que está perto do corpo. Já fizeram muitos testes também. Pegaram um teste com 2 pessoas e colocaram uma flor como essa na casa da pessoa e a mesma flor na casa de outra pessoa. E pediram para a primeira pessoa ficar todos os dias conversando com a planta, tratando bem, dando bom dia. A gente sempre faz isso, né? Com nossos cachorros, ninguém fala com o cachorro, né? Fala com o cachorro, também fala. Então, a pessoa fica com aquele pensamento de carinho, com aquele ser que está ali. E a outra pessoa era para fazer o contrário, era para maltratar a planta, ficar falando mal dela, ter pensamentos ruins para ela. E depois fizeram a experiência e viram que a primeira planta, ela viveu muito mais tempo que a segunda planta. A segunda planta ela murchou muito mais rápido do que a primeira planta. Isso nos mostra que os nossos pensamentos influenciam sim na nossa vida. Quem aqui trabalha no hospital sabe que a pessoa que é mais alegre, é mais confiante em Deus, que está procurando orar sempre, está procurando se acalmar diante daquele sofrimento que está passando no hospital, ela melhora mais rápido do que a outra pessoa que está reclamando, que não aceita as coisas que acontecem. Então isso é para a gente refletir.
ô Fábio, era bom, às vezes as pessoas acham que tem que frutificar a água ali na hora do culto, botar a mão, não há necessidade disso, né? Se você está no culto, a água foi colocada ali, né? Ela já está sendo frutificada, não precisa você orar ali para aquela água, né? É verdade, bem lembrado. A água ela vai ser frutificada, vai ser modificada pelos nossos pensamentos, não para a questão da mão de você ficar com a mão ali frutificando. A água da sua caixa d'água ela é frutificada lá. É, de todo ambiente, todo ambiente. Outro dia me perguntaram isso lá no Luz e Verdade. Uma moça foi beber água no bebedouro, ela virou para mim e perguntou assim: Fábio, a água lá no salão ela é frutificada, né? Eu falei, assim. E a água aqui do bebedouro ela é frutificada também? Eu falei, certo jeito também. Caixa d'água. A caixa d'água toda. Não pode a pessoa assim, ela achar que estou tomando banho com água frutificada, ou beber 2 litros de água por dia de água frutificada, não vou ter mais problema nenhum na vida, vou estar saudável, também não é problema nenhum. Mas, é isso aí. Quais livros podem ser usados? Como nós falamos no início também, cada religião vai usar os livros de acordo com a sua religião, o seu ensinamento. No Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, os centros aconselham a usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho ele é um livro que traz ensinamentos de Jesus, né? Toda aquela parte moral do Espiritismo. Então, por isso que ele é um livro mais aconselhável. Claro que a pessoa pode usar outros livros. Mas, por exemplo, imagina que a pessoa quer usar o livro dos médios. O livro dos médios é um livro maravilhoso, mas é um livro mais técnico, que ensina sobre a questão da mediunidade, explica toda essa parte mais aprofundada. E como o culto no lar é um momento de oração, é um momento de você ficar em paz, de pensar em Jesus, de uma forma para melhorar os nossos defeitos morais, para ficar em paz naquele ambiente. Então, por isso que é aconselhável usar o Evangelho segundo o Espiritismo. E, ao mesmo tempo, usar um livro pequeno de mensagens para complementar a reunião. Pode ser esse livrinho de Emmanuel, como o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Luz, Cefa de Luz. Existem vários livros que podem ser usados também. Tem um que é chamado Jesus no Lar, muito bom. Tem um que é o Pão Nosso, do Espírito Meio, muito bom também. Então é importante que a gente sempre use um livro bem tranquilo, que possa ser de entendimento fácil entre as pessoas. Mas não é proibido a pessoa usar outro livro, não. É apenas aconselhável. Lembra porque o nome é Culto do Evangelho no Lar, não é Culto do Evangelho segundo o Espiritismo no Lar. É Culto do Evangelho de Jesus no Lar. Nós estamos fazendo o Evangelho de Jesus na nossa casa. E não o Evangelho segundo o Espiritismo no Lar. É importante que a gente entenda isso também. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que a gente costuma usar. Mas se a pessoa achar conveniente usar outro livro também, não há problema. As crianças podem participar? Não só podem, como devem participar. É importante que elas participem também. Agora, como criança não costuma parar quieto, não costuma prestar atenção, porque tudo que a gente conhece das crianças, então a gente tem que adaptar a reunião para a realidade das crianças. Então você pode pegar um livro infantil, contar uma história com ela, ler algumas frases com ela que seja muito fácil de ensinamento, pode até colocar uma musiquinha infantil também, que vai deixar a criança mais alegre, mais tranquila naquele momento. Ou seja, para que ela não fique correndo, fazendo bagunça, preste atenção. Assim como a gente faz na casa espírita, que tem um grupo jovem, que tem um grupo infantil, na nossa casa a gente pode fazer a mesma coisa. Só pode acontecer. Essa é boa também. É obrigatório usar uma mesa? Não é obrigatório, não. Se a pessoa quiser não usar uma mesa, também não tem problema nenhum. Porque a mesa é apenas um acessório que serve para o nosso conforto. Para que a gente possa colocar os objetos, colocar os papéis, para que nos ajude. Mas se a pessoa não quiser usar uma mesa, não tem problema nenhum. Eu já fui em centros espíritas que não tem mesa aqui na frente. As pessoas colocam cadeiras aqui e ficam sentadas, e na hora do estudo a pessoa se levanta, faz o estudo, também não tem problema nenhum. O que importa para nós são os pensamentos que a pessoa tem. Para que serve toda a estrutura física do centro, as paredes, o teto, para que serve tudo isso? É exatamente para o nosso conforto, para a nossa acomodação. Por quê? Porque se chover, quando estiver fazendo sol, onde é que nós vamos guardar as coisas que a gente usa aqui na casa? Então é importante que tenha um lugar assim. Agora, se não tiver também, não tem problema nenhum. Mesmo porque existem centros espíritas
espíritas no interior mesmo, que não tem uma sede física. Tem muitos centros que as pessoas fazem reuniões debaixo de uma árvore, na beira de um rio, faz palestra, dá passe, faz uma reunião normal, e o trabalho é feito da mesma forma como é feito no centro espírita. Tem o mesmo objetivo, os espíritos vão lá, ajudam, os trabalhos têm o mesmo ideal. É claro que, como nós falamos, a questão daqui da estrutura física é muito importante para a gente. Mas se a pessoa não se dispor disso, não tiver esse acesso, não tem problema nenhum. O importante é fazer a reunião, o trabalho que for, onde a pessoa esteja, num lugar mais tranquilo. A próxima. Pode-se transformar o culto em reunião mediúnica ou de desobsessão? Não é nem um pouco aconselhável. Por quê? Porque assim como no hospital, os médicos eles podem fazer cirurgia no paciente em qualquer lugar? Não, eles têm que fazer uma sala cirúrgica especialmente preparada para aquele ambiente, e com profissionais que estão ali preparados para fazer aquele ato. Então, a reunião de desobsessão é a mesma coisa. Quando vai ter uma reunião de desobsessão no centro espírita, horas antes, os espíritos vêm, eles começam a preparar aquela sala, aquele ambiente, para poder receber as entidades sofredoras que vão ali se manifestar. E começa a intuir os médicos da casa, os doutrinadores que vão trabalhar naquela parte, a ficar com a mente mais tranquila, a ter mais confiança, a trabalhar de uma forma cada vez correta naquele local. Então, quer dizer, o centro espírita ele é o local mais indicado, totalmente indicado para que se possa fazer esse tipo de desobsessão. Agora, nas nossas casas não tem esse ambiente, não tem essa estrutura formada. Então, não é aconselhável de jeito nenhum fazer o trabalho de incorporação, de desobsessão. Se acontecer, tiver algum médium, às vezes a pessoa acontece de incorporar, então a gente levanta, conversa com aquele irmão que está ali se manifestando, tenta acalmá-lo, e depois disso volta e continua o culto, faz uma prece, de uma forma bem tranquila. Mas não ficar tentando incorporar, não ficar tentando fazer trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos, que não é aconselhável por causa desse questão que estamos falando. Pode-se ouvir música? Cada pergunta que eu trouxe pra gente. Essas perguntas eu fui colhendo com o passar do tempo, e cada estudo que a gente faz, a gente vai aumentando as dúvidas. Porque é aquilo que a gente falou no início, né? Quando a gente começa a estudar uma coisa, acha que já sabe tudo daquilo. Mas no fundo a gente não sabe nada. A gente está aprendendo cada vez mais coisas. Aí essa questão aqui, pode-se ouvir música? Pode, não tem problema nenhum. Mas tem que ser uma música de acordo com o ambiente, né? A pessoa vai usar aquelas músicas pesadas, aquelas músicas altas. É claro que gosto de música, gosto é gosto. Cada um tem o seu gosto, cada um escuta o que quiser. Claro que nós aconselhamos sempre que a pessoa ouvir uma música que seja harmoniosa. Porque a música, ela tem que ter um ritmo suave, um ritmo harmonioso. A letra tem que trazer um ensinamento. Não estou falando que toda música tem que ser espírita, não. Existem muitas músicas maravilhosas mesmo, de vários estilos musicais. Mas a pessoa tem que ter uma letra tranquila, uma letra que traga ensinamentos. O ritmo musical tem que ser suave, tem que ser bonito. Então, quer dizer, existem muitos tipos musicais. Mas como a gente está fazendo o culto do Evangelho lá, a gente está pensando em Jesus, fazendo todo aquele ambiente que está sendo preparado aqui, então a gente tem que colocar uma música que seja de acordo com o ambiente. Então a gente bota uma música bem suave, pode ser uma música espírita, pode ser uma música clássica, pode ser uma música de meditação, e bem suave mesmo, para não atrapalhar o ambiente. E se não quiser colocar nada também, não tem problema nenhum não. O culto vai correr da mesma forma. Essa aqui também é boa. O que fazer quando se sente uma certa preguiça exatamente na hora do culto? Isso nunca aconteceu com ninguém, né? Sentir uma preguiça na hora de vai fazer o culto. O que é isso? Às vezes acontece preguiça de fazer o culto, às vezes acontece desavença entre as pessoas, ou outros motivos que nos levam a não fazer o culto. Mas muitos casos, não são todos não, mas muitos casos são os próprios espíritos inferiores que não querem que a gente faça o culto. E os espíritos inferiores, eles não querem que a gente faça o culto em casa, não querem que a gente venha aqui para a reunião pública, participe do centro, eles não querem que a gente faça nada disso, porque isso é um grande adversário para eles. Então o que acontece? Nós temos que vencer sempre essas barreiras. Se bater uma preguiça na hora, vamos levantar a cabeça e vamos lá fazer o culto, não importa o que esteja acontecendo. Ah, tá frio, tá calor, tô cansado. Vamos lá fazer o culto.
Mesmo que a pessoa esteja extremamente cansada, faça o culto em 5 minutos, mas faça o culto mesmo assim. E nunca vamos deixar as influências inferiores influenciar na nossa vida de uma forma geral. No Centro Espírita, por exemplo, os Espíritos nos dizem que muitas vezes quando a gente vem fazer, sempre que nós vemos da Casa Espírita, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ao Centro Espírita só para ouvir a palestra pública, eu vou só para tomar passe, e não tem muita importância no centro. Tem importância sim, tem muita importância. Porque quando uma pessoa começa a ser assídua no centro, o nosso guia espiritual, muitas vezes, ele começa a trazer espíritos inferiores que estão passando por necessidades, que não estão sofrendo no espiritual. Então, muitas vezes, traz esses irmãos para sentar ao nosso lado durante o estudo, para ouvir uma palavra de paz, uma palavra de consolo. Então, eles ficam do nosso lado, assistindo o estudo, recebendo tudo aquilo que a Casa Espírita nos oferece. A Casa Espírita, ou a igreja, ou o local que for. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa deixa de ir à Casa Espírita, por quê? Porque está frio, porque está cansada, porque está calor. A pessoa começa a inventar mil desculpas e não vai à casa. Aí o nosso guia espiritual, que fez toda aquela preparação para quando chegar no dia, fizesse o trabalho na casa conosco, com os irmãos, a gente chega e não vai. Olha que decepção, né? É claro que acontece da pessoa estar doente, a pessoa se atrasar para o trânsito, ou então a pessoa está com, algum problema que impeça realmente de ir à casa. Mas nunca vamos deixar esses pequenos contratempos afetar o trabalho que a gente tem que executar na Casa Espírita. Se hoje é o teu dia de fazer o trabalho na casa, então vá naquele dia. Meus colegas me chamaram para ir ao shopping. Está chovendo, estou cansado. Vamos deixar esses pequenos problemas de lado e vamos fazer força sempre para ir na Casa Espírita. Novamente falando, o contratempo acontece, a gente está chovendo muito forte, a pessoa ficou presa no engarrafamento, não está passando bem, isso acontece. Mas esses pequenos contratempos dele, vamos sempre fazer força para não deixar essas tentações, digamos assim, que a pessoa leva a pessoa a não fazer o trabalho. E em casa é a mesma coisa. O culto lá, ele é um compromisso não só nosso, mas também dos espíritos. Eles estão contando que a gente faça o culto no lar. Então, se a gente deixar de fazer o culto por causa de um pequeno acontecimento como esse, é uma tristeza muito grande. Fábio, teve um dia que eu faço culto às sexta-feiras, às 9h, e eu dormi. E 1 hora depois veio acordar. E eu, antes de começar, eu pedi desculpa pelo atraso, mas eu fiz. Tem algum problema se atrasar? A gente pede desculpa e faz? Não tem problema não. Assim, a questão é que a gente não pode fazer disso uma questão de consciência, né? Do tipo assim, hoje tem culto 9h, mas aí eu saio para passear, eu não me comprometo com o horário, eu estou vendo televisão, não tem compromisso nenhum, isso não pode acontecer. Mas nesses casos assim, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa está muito cansada, pega no sono, acontece muito. Ou então a pessoa está fazendo algum trabalho e esqueceu da hora, acontece muito também. E não pode ser constante, aquela coisa que sempre constante. Mas de vez em quando não tem problema nenhum, não. Eu aprendi a gente fazer sempre onde nós estamos. Assim, eu sinceramente não sei dizer se é certo ou errado. Mas o que acontece? Para os espíritos, o que importa é a nossa mente, o nosso pensamento, onde quer que a gente esteja. Então, no caso dela, por exemplo, que ela falou da viagem, eu não posso fazer o culto essa semana porque eu não estou em casa, não estou em outro lugar. Então, faça em outro lugar, porque os espíritos vão até nós, eles ficam conosco. Mas se quiser abrir um livro também no dia, quiser colocar uma água lá, não tem problema nenhum, não é errado, não. O que importa é o nosso pensamento estar sempre voltado. Às vezes a pessoa está viajando, e a pessoa, hoje é dia do culto, mas eu vou fazer aquilo que eu estou. Ou então a pessoa está presa no engarrafamento e não pode chegar em casa para fazer o culto com as outras pessoas que estão em casa. Mas a pessoa pode fazer uma oração que ela vai estar também junto com eles. Então não é errado, não. Pode fazer também tranquilamente. Mas o ideal é a questão da Eu queria só dar a questão de deixar o livro aberto, pode virar um
muito com as chamadas religiões eletrônicas, né? Já ouviram esse termo? Muitas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de ser espírita, deixam de fazer a coisa, e chega na hora, ela liga a televisão, liga o rádio e deixa o culto ali passando. Não estou falando só da igreja não, tá? Acontece com o espiritismo também, tem muitos programas espíritas na televisão. Só liga, deixa o palestrante ele falando e vai fazer outra coisa. Ah não, pô, eu não fui pro centro, mas trouxe a reunião para dentro de casa. Lá em casa nós fazemos segunda-feira, 10 horas da noite. Porque o horário está todo mundo em casa. É que os espíritos, eles são muito compreensíveis, eles sabem do nosso problema. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo toda terça-feira, mas começa a ter impedimento, está pedindo chegar no horário. A pessoa troca de dia, não tem problema nenhum. O que não pode é que a gente faça feliz, né? Cada semana faz um horário diferente, a pessoa faz do jeito que quiser, que aí não pode. Mas se não está tendo tempo no dia, só pode mudar, não tem problema nenhum. Ou então a pessoa se organiza. Nesse caso do plantão lá, eu trabalho dia sim, dia não. Então uma semana eu vou fazer na segunda, na outra eu vou fazer na terça, na outra eu faço na segunda. Os espíritos, eles sabem da nossa necessidade e eles se adequam também às tarefas deles para que eles possam nos atender também. Mas a disciplina é questão de vida. Se a pessoa se organiza e faz sempre daquela forma, então não tem problema nenhum. Os animais podem participar? Isso é boa, né? Os animais podem participar do culto do Evangelho? Eles podem sim. Porque o que acontece? Assim como as pessoas são beneficiadas, os animais também são beneficiados. Porque o nosso corpo, ele é igual ao corpo dos animais. A gente tem sangue, tem ossos, tem pele, tem coração, tem fígado. O nosso corpo, biologicamente falando, é a mesma estrutura dos animais. É formado de água também. Então, quer dizer, todo mundo vai ser beneficiado. O problema é que os animais, eles não têm a mesma participação que a gente. Eles não vão fazer comentário, não vão fazer oração, não vão fazer nada disso. E às vezes o animal atrapalha, fica latindo, fica atrapalhando a gente. Então, se acontecer isso, a gente pega o animal e prende no quarto, prende uma coleira, até acabar a hora do culto. Mas se ele ficar quietinho e querer ficar ali junto com a gente, então não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga, ela tem 10 gatos dentro da casa dela. E sempre que chega o dia do culto, um dos gatos, o mesmo gato, ele chega na mesa, sobe sempre na mesa e fica quietinho lá, falando com ela. E ela deixa o gato lá, não tem problema nenhum. E pode deixar, não tem problema nenhum. Continua no O pescoço. único problema é se o animal começar a atrapalhar. Ele quer tudo aqui, mais ou menos. Aí a gente prende ele naquele momento, mas carinho e tal. Mas se ele quiser participar e ficar ali quietinho, não tem problema nenhum. Olha quantas coisas, né? A gente está debatendo. Isso é só um ponto no ar. Imagina todos os outros assuntos que a doutrina do Espírito nos ensina. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, aprendendo. Não só as obras básicas de Kardec, mas os livros de Chico Xavier, de Otto Frank, de Mônica Pereira, toda a vasta literatura espírita que existe. A gente pode aprender cada vez mais. E a última questão. Em qual cômodo da casa pode ser feito o culto? Alguém me pergunta isso comigo? Acho que eu não sei, né? O que acontece? Qualquer cômodo a gente pode fazer um culto, mas o cômodo ele tem que ser de acordo com o ambiente que está ali. Nesse exemplo do quarto, por exemplo. O quarto do filho do casal de poxa, de violência, de guerra, não sei o quê, de filmes. Se a gente fizer o culto naquele local, então a pessoa vai acabar desvirtuando um pouco o pensamento, porque sem querer vai acabar olhando aquele culto. Então o ideal é fazer no lugar meu, que faz na varanda, faz na copa, faz na cozinha. Na cozinha não, porque tem comida, né? A gente acaba assistindo. Não, brincadeira, pode fazer na cozinha. O importante é que seja num lugar neutro. Se a televisão estiver ligada, desliga a televisão,
Ou seja, deixa um ambiente bem tranquilo, né? Igual está aqui, um ambiente bem tranquilo que a gente possa ficar em paz. Uma vez me perguntaram, a mesma pergunta que faz a gente refletir, né? Me perguntaram se a gente pode fazer um culto no banheiro de casa. Primeira vista, a gente toma um choque, né? No banheiro, olha, não, absurdo. Mas o que acontece? Um jovem uma vez nos contou que na casa dele, ele tinha a religião dele, ele gostava de estudar, e ele queria fazer um culto do evangelho em casa. Só que os pais dele não gostavam, eram totalmente contra e não deixavam de fazer o culto. E ele queria fazer e os pais não deixavam de jeito nenhum. Então foi a única solução que ele achou. Pegar um livro, esconder na bermuda, ir para o banheiro, e chegava no banheiro, ele sentava lá, fazia uma oração, lia algumas páginas, em pensamento mesmo, porque se falasse em voz alta, os pais iam ouvir, fazia ali em pensamento e depois fazia uma oração. Ficava mais ou menos uns 15 ou 20 minutos dentro do banheiro, geralmente as pessoas ficam, às vezes, mais tempo dentro do banheiro, às vezes a pessoa fica 1 hora tomando banho, 2 horas, então ninguém estranha. Então os pais pensavam assim, você demora no banheiro? Hoje eu demorei e tal, tá tudo bem. E ele fazia um culto escondido na casa dele. Olha que heroísmo, né? A gente se lembra dos cristãos antigamente, claro que questão de comparação a gente não pode comparar, mas o ato é o mesmo. É você estar proibido de fazer uma coisa e você chega e tem aquela coragem de fazer, desafiando aqueles que são contra os ideais cristãos. Então, quer dizer, isso nos serve para a gente refletir, para a gente possa aprender, para que a gente possa não julgar as pessoas também. E é uma série de ensinamentos. E para terminar o nosso estudo, eu trouxe aqui uma mensagem, que está até nesse folheto também, do espírito Joana de Ângeles, que ela nos fala exatamente sobre essa questão da importância do culto no lar em casa. Essas questões que eu trouxe aqui são apenas algumas questões que para enriquecer o nosso estudo. Assim como as que vocês falaram também, que enriqueceram muito também, mas existem muitas outras questões também, das mais variadas possíveis, e que a gente possa sempre estar estudando, interpretando e sabendo ler, né, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Preparo antes. Por exemplo, a pessoa chega do trabalho e o corpo delicadinho, às vezes a pessoa tomou uma cerveja no bar e vai fumou um cigarro, vai fazer tudo. Como é esse preparo antes? Ele interfere antes e depois? Interfere porque o que acontece todas essas questões do cigarro, o oxigênio do corpo, isso prejudica o nosso corpo. Então, na hora do culto, como tem a questão das vibrações, dos fluidos que emanam da gente, o nosso corpo ele tem que estar receptivo para tudo isso também. É como um doente que tem que tomar remédio para curar, mas ele não quer tomar. Então, ele toma de má vontade. Aquilo ali vai causar uma interferência no corpo dele também. Então, pelo menos no dia do culto, se a gente procurar estar sempre bem aseado, não fazer os vícios que a gente tem, pelo menos naquele dia, o ideal é não fazer. Mas pelo menos naquele dia, procurar estar em paz, não só na mente, mas também no corpo também. Então vai ser muito mais benéfico do que Não parece ser 1 hora antes. Ideal ficar inteiro, mas pelo menos 1 hora antes, 1 hora depois. Porque tem o risco de cigarro. Pois é, o ideal é a gente, pelo menos assim, tempo antes não usar mesmo. Mas a gente nunca esquecer do principal, que é essa questão dos fluidos, dos pensamentos, das vibrações, que vão interferir no nosso corpo. Então, quanto mais propício a gente tiver para aquele momento, melhor vai ser para nós e para as outras pessoas. Mas na hora, você parou tudo, chegou aquela visita. Eu quero participar desse visita de bebida, acabou de fumar um cigarro. A gente convida ela, dessa mesma forma, vai interferir, vai participar dessa forma. Não, vai interferir nela mesmo. Ela vai deixar de ser assim. Não. O que interfere no conjunto é se os participantes não tiverem aqueles pensamentos voltados ali para aquela reunião. No caso do filme que a gente falou, né? A pessoa está na reunião pensando no filme, o outro está pensando na praia, está pensando em outro lugar. Então acaba não sendo o ideal para a filme. Mas se a pessoa
for para casa, nesse caso aí, for fazer o culto, mesmo que ela não esteja em muitas condições, ela vai ser beneficiada e os outros participantes eles não podem deixar os pensamentos daquela pessoa também influenciar no seu, né? E o pensamento é de vibração, o pensamento é de vida. Então, quando uma pessoa, digamos assim, uma pessoa tem muita raiva, muito ódio, chega perto de você, a gente sente a vibração daquela pessoa. Quem é que chegava perto de Chico Xavier e sentia aquela paz enorme que ele sentia? Porque ele era uma pessoa assim, de paz. Agora, as pessoas que estão sempre rancorosas, fazendo maldades, fazendo coisas erradas, elas vão também influenciar as outras pessoas. É importante que a gente mantenha sempre o padrão vibratório. Então, deixa eu ler a mensagem aqui. Joana Diante. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, estende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá, invisível. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe no museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênção de consolo, e a saúde derrama vinho de paz para todos. Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Estende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe benefício da comunhão com o lar. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão de família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na verdade. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre, e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. E examine as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão com as inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado antes de possas em casa, uma vez por semana e 7 noites, ter Jesus contigo. No livro Mestre de Amor, do Valdo Franco, com o Espírito João de Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pela participação de todos, pelo convite da palestra. É sempre um prazer enorme poder passar um pouco da hora, mas que a gente possa refletir não só sobre esse tema tão importante na nossa vida, mas sobre todos os outros temas que a doutrina espírita nos oferece. E a todo o que a vida nos ensina de uma forma geral. Para sermos como Kardec dizia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que ontem. Lembrando que ninguém é mais importante do que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos irmãos, todos nós um dia vamos ser os espíritos de luz. Basta cada um se esforçar melhor do que você. Então, muito obrigado.